Oi amigos, aqui tocar de novo. Depois do último e-mail abordamos o Terceto de Amor, os 3 livros últimos que eu escrevi. Mas agora eu quero focalizar um ponto do livro que vai sair no fim do mês. Porque já umas amigas telefonaram discordando da tese. Para com esse livro. E eu queria mostrar que não, elas estão ligeiramente equivocadas. Para não dizer algumas muito equivocadas. Sobre o problema do amor em estado puro. Essa aqui é a tese discutida. Eu tenho trocado e-mails com umas amigas, porque estão realmente em conflito com essa tese, que eu pus até na 4ª capa, que dizia assim, mesmo com a morte de Priscila e Pedro, os 2 personagens principais, mesmo com a morte de Priscila, o livro é Achados e Perdidos na Alma, só para recordar. Mesmo com a morte de Priscila, persevera o amor de Pedro. Ela morreu, ele continua amando-a, tá? Mas surge Liza, uma arquiteta, que conquista o coração já conquistado de Pedro. Conquista já conquistado. Há então um conflito entre os 2 amores, de Priscila e de Liza. Entre 2 amores. Apesar de graus diferentes, evidentemente. Com Priscila ele ficou 43 anos casado e com Liza conhece há 1 mês, 2 meses. Mas a coisa vem com tal intensidade, como as coisas modernas, que fica um conflito. Então esse amor, apesar dos graus diferentes, existe amor, conflito entre 2 amores. Uma mulher viva, outra morta. Aí é que está o problema. Ou melhor, aí é que está o esclarecimento. Liza compreendeu o amor em estado puro de Pedro com Priscila. Isso está no último capítulo do livro. É o pomo da discórdia. E vai na contramão do que acha a maioria das mulheres. O que acha a maioria das mulheres? Não. Ele não podia estar casado com ela amando e reverenciando, cultuando a memória da esposa falecida. Eu acho que isso é perfeitamente razoável. Queria dizer a vocês que eu estou falando daqui de casa, do pequeno lugar onde a Priscila, agora é o Pedro que está falando, onde a Priscila trabalhava, os ferrinhos dela, o barquinho que ela fez, os pincéis que ela pintora, este aparelho de ourives, que para fazer aquele navio foi necessário. Enfim, onde ela trabalhava, e eu deixei até tal como fazia. Ela trabalhava aqui no ateliê, mas aqui era mais esse trabalho físico, de furar, de fazer, etc. Então, falando daqui, fica mais eloquente ainda, eu queria voltar ao tema do amor em estado puro, que as amigas não entenderam, então eu estou tentando ler um pedaço do e-mail que mandei para uma amiga pianista em São Paulo. Uma grande pianista, concertista, dizendo assim, olha só, eu resolvi inverter os papéis. Vamos supor que ela não se casa. Eu aqui me casaria com uma viúva, e a viúva tivesse o culto e a memória do ex-marido, a ponto de ir regularmente ao cemitério, mandar celebrar missas para ele, e não é que se falasse dele, não, mas tem esse culto do amor puro. O amor puro deve ser cultuado ou esquecido? Eis o tema das mulheres. Suponhamos que eu, não mais o Pedro, eu tivesse me casado com uma viúva que ainda guarda eternas lembranças do amor puro que teve com o ex-marido. Estou invertendo os papéis. Vai ao cemitério quase sempre, manda celebrar missas por ele, guarda coisinhas que foram dele, ou até coisas grandes, como no caso de Pedro com relação a Priscila. Os móveis, os quadros, conforme nós falamos da última vez. Esse amor puro, essa doação pura que ela teve com ele e ele com ela, agora em caixa alta. Ninguém tira mais e perdurará no céu. Aí é que está o problema. Uma coisa que perdura no céu, por que não pode começar na terra? Essa aqui é a tese. Segundo a exegese daquele evangelho de São Lucas, Lucas 20, versículos 27 a 38. Lucas 20, 27 a 38. Aquela mulher que se casou sucessivamente com 7 irmãos. Casou com um, ele morreu, casou com outro, ele morreu sucessivamente. Portanto, não houve divórcio, não houve nada disso. E perguntaram a Jesus, e na outra vida ela vai ser mulher de quem? Ele diz, lá não existe isso. Sereis como anjos. Aí comenta o Frei Grisbach, que é o padre Cantalamessa, na realidade, comentando que o que foi puro e doação continua na outra vida. Então a minha tese é trazer isto para cá e começar aqui. Isto que é lícito, permitido e belo na outra vida. Esse aqui é o amor em estado puro.
É o que chamei amor em estado puro, que Liza viu no livro, entre Pedro e Priscila. Esse eu respeito, mesmo sabendo que essa viúva que se casou comigo me ame também, em grau, será qual? Em grau. 10% casou com um primeiro irmão, aquela senhora do Evangelho, 20% ama o outro, 40% o outro, 5% o outro. Todos esses amores, sendo puros, vindos de Deus, perduram na outra vida. Isso aí é de senso comum, qualquer um pode pensar nisso. O que é puro, continua. Então, a coisa pura e gratuita que provém de Deus tem que ser respeitada. Senão estaremos sendo exclusivistas com relação a um amor puro, espiritual, que já houve na Terra e irá perdurar por toda a eternidade. Sei que a maioria das pessoas não pensam assim. Essa é verdade. Ninguém pensa assim. Todo mundo quer. Não, é meu só, esquece o outro. E o monge que foi casado e viúvo se tornou monge, se na hora da oração ele cantando que ele vai e se lembra Isso não está traindo a vocação beneditina dele de jeito nenhum. As coisas puras, elas se enxertam uma na outra e vai formando amor de amor, amor de amor. Isso é difícil saber e imaginar para uma pessoa que é muito mundana, que só vive no epidérmico. Aí fica difícil. Talvez o nosso problema seja esse. O epidérmico para uns e eu falando em outros termos. Realista tanto quanto. Então fica. Isso não tem nada de promiscuidade, ou seja lá que o nome se dê. Os amores puros e verdadeiros não têm ciúme. A outra parte está morta. E podem perfeitamente coexistir num puro enxerto, amor de amor, como eu disse. O errado seria se ele não gostasse mesmo da segunda mulher e a usasse só de fachada para tapear sua solidão pesada e vivesse do culto da outra. Isso aí realmente não é justo. Se não houvesse nenhuma doação, nenhum amor verdadeiro, aí, havendo amor entre eles, existe a essência da coisa. É o amor em estado puro, sem mistura. Puro em outro sentido, não tem mistura. Apenas se distinguiria o grau desse amor com uma e outra. Já dá para se convencer, minha querida pianista? Ou preciso gastar mais o meu latim? Estou adorando essa polêmica com você pelo e-mail, porque ela gira em torno de uma verdade que está nos embevecendo, a você e a mim. Prova que nós, eu e você, damos valor à verdade da coisa que estamos a discutir. Isso é muito importante. Então é esse. O problema do amor em estado puro que ocorreu entre Pedro e Priscila, que a Liza viu. Ela viu de perto e disse: nenhuma amiga me convence do contrário mais. Isso nós temos que nos convencer disso. Não tem nada a ver a casamento de divórcio e o outro está vivo e fazer uma festa com eles três. Nada, não tem nada a ver com isso. Nada. Absolutamente, por favor. Que não haja confusão. Mesmo com a morte de Priscila, persevera o amor de Pedro. Mas surge Liza, uma arquiteta que conquista o coração já conquistado de Pedro. Ele a ama também. Há então um conflito entre dois amores, apesar de graus diferentes. Já li. Uma mulher viva e outra morta. Liza compreendeu o amor em estado puro de Pedro com Priscila. E vai na contramão do que acha a maioria das mulheres. Quer dizer, ela vai e aceita esse amor em estado puro. As mulheres não aceitam. Nem os homens também aceitariam. Na posição contrária que eu dei. Então quer dizer que gostei de vocês. Estou vendo de vocês já nessa polêmica, como é que fica. E no fim do mês de novembro, entre 20 e 30, que eu comunicarei oficialmente, será o lançamento do livro em Ipanema, na livraria da Igreja Nossa da Paz. É um pote muito bom e lá vai ser distribuído um CD junto com músicas de Fauré, que está tocando nessa casa, é a Pavane, o Cantique de Jean Racine, um coro, e também Sicilienne, uma peça também. Depois tem Brahms, terceiro movimento da terceira sinfonia, todo mundo conhece. E depois duas mazurcas de Chopin, 5 noturnos de Chopin, e finalmente a sonata ao luar de Beethoven na íntegra. Isso ficará tocando durante o lançamento e cada um que comprar o livro receberá só no lançamento o CD. Tá bom? Um grande beijo para vocês e um grande abraço para vocês outros. Tudo de bom.